Oi, gente, eu sou a Duda e hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre a minha experiência com o autor Stephen King. Este livro faz parte do All About King, realizado pela Maíra do All About That Book. Ela fez um vídeo por dia sobre o Stephen King ao longo de todo o mês de outubro. Originalmente eu ia falar sobre um livro dele que eu leio esse mês, só que eu não consegui ler o livro que eu me propus a ler este mês. Então, para que não passasse em branco, eu resolvi gravar este vídeo para falar um pouco mais sobre o autor que eu gosto tanto. E daí vocês vão entender porque eu não sou a pessoa mais adequada assim para dar dicas de qual livro do Stephen King vocês devem começar a ler. Eu não li muitos livros dele até o momento. Eu comecei a ler relativamente tarde, por mais que eu já adore o autor, sou uma grande fã, sigo nas redes sociais, sou apaixonada pela forma como ele escreve. Eu não li muitos livros dele até o momento, especialmente levando em consideração quantos ele já escreveu e os mais famosos. Então, eu só tenho uma pequena quantidade de livros que eu posso indicar dele, e eu vou conversar um pouco mais sobre a minha experiência com ele, como tudo começou. Eu comecei tardiamente a ler o Stephen King, porque eu sou uma pessoa muito medrosa, então eu sempre quis ler os livros dele, provavelmente eu já teria começado muito antes, se não tivesse esse fator medo aí envolvido. E eu vi a oportunidade quando eu me deparei com o livro A Zona Morta. Eu me interessei pela sinopse de A Zona Morta, que é este livrinho aqui, e eu percebi que ele não é um livro de terror pela sinopse, assim, não achei de cara que fosse muito puxado para isso. Isso foi em 2010, eu ainda notava a data que eu li aqui na frente. Eu pensei, tá aí um livro que eu posso ler do Stephen King. Ele vai falar sobre um professor que sofre um acidente e passa 5 anos em coma, e quando ele acorda há uma área danificada no seu cérebro que os médicos chamam de a zona morta. Só que essa área faz muito mais do que aparenta à primeira vista. Ele ganha a capacidade de prever o futuro por conta disso. Até que ele se depara com um acontecimento que ele vai precisar intervir. Eu achei muito interessante a sinopse na época em que eu li. E eu devorei este livro, eu amei a forma como o Stephen King o desenvolveu. Eu lembro de ter terminado pensando como os personagens aparentavam ser reais, como ele passou veracidade ali, realidade em toda essa história que escreveu, por mais fantástica que fosse, né, a ideia de uma pessoa conseguir prever o futuro. Ele convence o leitor. Então eu me apaixonei por este livro. Ele não é um livro de terror, eu diria que é bem mais puxado para o drama. E daí eu pensei, não, preciso ler várias coisas do Stephen King. E a minha segunda experiência com ele foi justamente o seu livro, talvez o mais famoso. Enfim, foi o primeiro livro que o Stephen King escreveu, que é a Carrie, a Estranha, o primeiro publicado. Eu achei esse livro apenas legal. Ele também não é um livro de terror. Eu achava que fosse, mas descobri que não é. A gente sente mais pena de Carrie do que qualquer outra coisa. Fala muito de bullying. A questão é que Carrie tem telecinese, então é isso que vai desencadear os acontecimentos que imagino que a maioria já saiba quais são. Ele é narrado depois que as coisas já aconteceram, então com algumas pessoas vão poder falar um pouco mais daquele ocorrido. O autor tirou inspiração de duas pessoas que ele conheceu para criar a personagem do livro. E eu achei legal, mas eu não achei aquela coisa toda, sabe? Eu acho que de todos os livros do Stephen que eu li, acho que foi o que eu menos gostei. Não é que seja um livro ruim, mas de fato eu achei o mais fraquinho de todos. Eu imagino que várias pessoas gostem deste livro, não sei. Mas pra mim a experiência com ele não foi assim, nossa, que maravilha. Eu gostei muito mais de A Zona Morta do que dele. Então o meu próximo livro do autor foi O Celular, que é um livro sobre zumbis, uns zumbis bem peculiares que só o Stephen King poderia criar. As pessoas tornam-se zumbis por conta de um sinal que recebem no celular, então todo mundo que estava com o celular nos ouvidos em determinado momento acaba sofrendo as consequências. E ele vai acompanhar um grupo de personagens liderados aí pelo protagonista, que se chama Clay Riddle. Clay está indo em direção à sua cidade natal, porque quando aconteceu o ataque lá zumbi, ele estava em outra cidade a trabalho, então ele precisa voltar porque ele quer encontrar o seu filho. Ele não sabe o que aconteceu com seu filho, não sabe se seu filho também virou um zumbi ou não, mas ele precisa voltar até a sua cidade natal. Então o livro é toda essa jornada com alguns personagens pelo caminho e os perigos que eles encontram. Surgiu uma adaptação cinematográfica recente deste livro, mas a adaptação não é boa. Eu não gostei do filme, eu achei muito mais ou menos. Mas o livro é muito bom, é aquele tipo de livro que deixa a gente viciado, em que ele coloca lá toda a sua habilidade em nos convencer que aquilo de fato está acontecendo. Eu adoro isso no Stephen King, eu amo a narrativa dele, eu acho que ele tem uma habilidade incrível que poucos escritores têm, assim, de nos convencer, de nos cativar mesmo pela forma como ele conta as histórias. E o quarto livro que eu li dele foi já um dos seus tijolões, que é o Sob a Redoma. Quando ele lançou aqui no Brasil, eu fiquei completamente louca para ler, porque a história é muito legal, né? Essa cidade que de uma hora para outra fica dentro de uma redoma e ninguém consegue sair, ninguém consegue entrar.
Isso é muito intrigante. Por tudo que eu já tinha lido do autor, eu sabia que o potencial para ele desenvolver alguma coisa maravilhosa era altíssimo. Eu adorei a história, é um livro com muitos personagens, mas que não deixa a gente perdido, que deixa a gente intrigado. Tem muita violência, tem muitas cenas que embrulham o estômago. Os vilões aqui são terríveis, assim, do tipo que me deixou, sabe, angustiada e agoniada ao longo da história. Eu nunca assisti a série, mas eu sei que a série é bem diferente do livro, então, enfim, não dá pra tirar uma coisa pela outra. Ele é classificado, se eu não me engano, como ficção científica. Ele tem um pouco de ficção científica leve, né, mas... enfim, seria um livro mais de ficção científica do que de terror. Eu também não diria que ele é um livro dramático, mas que ele tem um pouco de drama. É aquele tipo de livro que vai trazer toda uma complexidade de personagens e situações, então ele vai mesclar alguns gêneros. E o mistério, claro, né? Tem o mistério da cidade, porque é que isso está acontecendo. Minha próxima experiência com ele, vocês já estão bem familiarizados, que foi justamente o Mr. Mercedes e o Achados e Perdidos, da trilogia Bill Hodges. Estes marcam a entrada do autor no gênero do romance policial. Então também não é um livro de terror, apesar do vilão de Mr. Mercedes ser um personagem detestável e horrível num sentido excelente, né? Porque no caso o vilão tem que justamente incitar esta raiva e este ódio dos leitores e das pessoas, porque ele é o vilão. Então, eu amei Mr. Mercedes, adorei a forma como o autor desenvolveu. Achados e Perdidos eu achei legal, tem algumas coisinhas que eu não gostei tanto, mas eu estou muito ansiosa para ler o terceiro livro dessa trilogia, que promete fechar de uma forma incrível. Eu diria que todos os livros possuem um pouco de horror, talvez em uma cena ou outra, mas vocês percebem que a minha experiência com Stephen King não é tanto na parte de terror. Eu quero muito ler os livros dele de terror, puramente de terror, o Iluminado, que é um dos seus livros mais famosos. Eu já tenho vários livros dele aqui em casa que estão esperando para serem lidos. E essa é a minha experiência com Stephen King. Eu o admiro muitíssimo, eu acho um autor incrível, especialmente pela narrativa dele, que realmente me cativa. É o tipo de narrativa que eu tenho o maior deleite, assim, prazer em ler, que me pega de jeito, que eu fico querendo, sabe, devorar a leitura. E eu precisava falar um pouquinho mais dele aqui no canal pra vocês, não queria deixar este mês do All About King passar em branco, mas também quero mostrar que eu sou uma leitora iniciante de Stephen King e muita gente pergunta dicas e tudo mais, então, gente, eu não posso dar muitas dicas, eu só posso dar dicas dentro do que eu li dele, e dentro do que eu li dele eu gosto de praticamente tudo. Eu só não diria pra você começar com Carrie, que eu acho o mais fraquinho de todos. E muita gente me pergunta também, porque eu não gosto muito de terror, então fica aí a dica de livros do Stephen King que não são puxados para o terror. A trilogia do Bill Hodges não é. A Zona Morta é um excelente livro para começar também, foi um livro que eu amei, que não é nada terror. Sob a Redoma não é um livro de terror, mas eu não diria para você começar por Sob a Redoma porque é um livro muito grosso, então o ideal é que você comece por um menor, você vai pegando, né, a forma como ele escreve, você vai ter uma ideia bem clara se você gosta ou não gosta. Então eu não diria para você começar por esses tijolões, começa por uma coisinha menorzinha, porque aí você vai ter uma ideia mais tranquila, né, uma leitura mais rápida. E é isso, eu quero muito ler vários outros livros do Stephen King, estou muito empolgada para fazer várias outras leituras, e se vocês querem saber mais sobre livros específicos, a Maíra fez um mês cheio de dicas do Stephen King, ela leu muita coisa mesmo, então praticamente tudo está lá no canal dela, vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira saber de algum livro específico, que eu ainda não li, por exemplo, vários. E ano que vem eu pretendo começar a ler It, a Coisa, que é um dos mais famosos também, eu já tenho aqui como um dos próximos da lista e é um dos mais aterrorizantes, então vamos, dar-me forças para ler, né, este livro, coragem, porque o negócio aqui tá difícil, mas eu espero conseguir, é isso aí. E eu vou talvez fazer uma série de vídeos sobre It pra gente compartilhar, né, os nossos medos. Quem sabe vocês também se empolgam em começar essa leitura comigo, né? Esse tijolão, sei lá. It eu acho que é ainda maior do que Sob a Redoma. Se vocês quiserem deixar dicas aqui embaixo de livros do autor que vocês gostaram muito, fiquem à vontade, vamos conversar mais nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Beijos e até a próxima.